As coisas negativas da vida são, em geral, as que recebem maior atenção do público. Milhares de casais levam vidas em comum harmoniosas, mas um divórcio pode ganhar amplo espaço no noticiário dos jornais. Um homem deixa toda a sua fortuna para os idosos num asilo. Isso sairá publicado em 1 ou 2 linhas no miolo de um jornal. O ato de um mafioso, porém, sairá na primeira página. Emmett Fox. À primeira vista, poderemos achar estranho que tais coisas negativas possam ser notícias, mas, examinando mais atentamente, veremos que isso acontece porque a humanidade realmente crê que o bem é normal e o esperado, enquanto o contrário é notícia. O nosso principal erro não está em reconhecer como notícia o afastamento do homem do caminho do bem, mas em viver enchendo a cabeça com tais acontecimentos. E existe muita gente que não se contenta apenas em ler a narrativa de um caso infeliz. Mal pode esperar para passar adiante os detalhes escabrosos para quem os queira ouvir. Naturalmente, tal conduta só poderá trazer em seu encalço desarmonia e infelicidade. Se você quer demonstrar paz de espírito, harmonia, amizade e prosperidade, trate de canalizar seu pensamento para linhas positivas e construtivas. Concentre-se no bem que pode ser encontrado em toda a parte. Em breve, as coisas negativas abandonarão sua vida e o mundo lhe parecerá muito melhor. Jesus e seus discípulos tinham tomado um barco para atravessar um lago. Como costumava acontecer em lagos e em outras vias aquáticas, uma tempestade irrompeu repentinamente. Os discípulos ficaram cheios de medo e apreensão, porque o vento era tão forte que o barco estava enchendo rapidamente de água. Mas Jesus dormia. Os discípulos logo tiveram a ideia de acordar o mestre, pois achavam que ali estava uma situação que lhes fugia ao controle. Jesus despertou e falou ao lago: "Paz, acalme-se." E a tempestade amainou. A seguir, virou-se para os discípulos e perguntou: "Onde está a sua fé para terem tanto medo?" Bem, o Cristo estará adormecido dentro de cada um de nós até que nos tornemos cientes de que Deus não será encontrado à distância, mas que reside dentro de nós. Quando as tempestades, que são os problemas da vida, o assaltam e parece que o seu navio vai sossobrar, então está mais do que na hora de despertar o Cristo dentro de você. Recorde-se de que Deus em você é capaz de lidar com qualquer dificuldade, de trazer paz e harmonia para qualquer situação. Então, o Cristo lhe murmurará: "Paz, acalme-se." Que cessem os seus tremores de medo. A narrativa bíblica, dizendo que não apenas a tempestade amainou, mas houve uma grande calma. Isso é exatamente o que ocorre quando despertamos o Cristo interior. Entregamos o nosso fardo nas mãos de Deus. A tempestade passa e sentimos uma grande calma. A paz que supera toda a compreensão. Há quem diga: de que adianta o tratamento? Lembrando que o tratamento em metafísica são as práticas espirituais. Até agora, meus tratamentos deram muito pouco resultado. A resposta para isso é que,
Num grande número de casos, o tratamento deu resultados extraordinários e dramáticos. Subjugou reinos, conquistou honestidade, obteve promessas, deteve as bocas dos leões, extinguiu a violência do fogo, virou o fio da espada, fez de fraqueza força e pôs em fuga os exércitos do inferno, não apenas na época da Bíblia, mas também na atual. Se alguém objeta que um tratamento ou uma semana de tratamento não faz a demonstração final e completa e que, aparentemente, deve-se continuar rezando a vida toda, isso é perfeitamente verdade. Devemos mesmo continuar rezando a vida toda, mas é preciso acrescentar que, à medida que progredimos na qualidade de nossas preces, elas não serão um fardo, mas uma alegria e um prazer, e além disso, não há outro jeito. Há também quem diga, e é perfeitamente verdade, que em alguns casos vê-se muito pouco resultado do tratamento. Contudo, isso apenas significa que o paciente, ou quem o tenta curar, não está tratando de maneira certa, o que pode ser remediado orando-se por orientação, ou que a dificuldade está tão enraizada na consciência que está exigindo mais tratamento do que o já aplicado. O fato de não vermos ainda o resultado não quer dizer que não foi feito nenhum trabalho. De qualquer forma, o remédio é mais tratamento ainda, porque simplesmente não existe outra saída para as dificuldades. O Senhor também será um bom refúgio para os oprimidos, um refúgio dos tempos difíceis. Salmos 9:9. A metafísica divina ensina que a oração científica, ou a prática da presença de Deus, mais cedo ou mais tarde trará para nossas vidas a saúde, a prosperidade e a harmonia. Na verdade, costuma ser como o objetivo direto e imediato de obter uma dessas coisas que as pessoas começam a estudá-la. Disse com frequência que a grande maioria vem para a verdade porque está arrasado num desses aspectos, o que provavelmente é correto. Não há objeção em se vir para a verdade dessa maneira. Na realidade, é inevitável que seja frequentemente assim. Nossas dificuldades surgem de usarmos nosso livre-arbítrio em oposição à vontade de Deus. E não abandonamos esse abuso de poder até percebermos que não encontraremos nada de bom nessa direção. Contanto que venhamos para Deus, por qualquer motivo, está tudo bem. A única coisa que importa é que busquemos o reino de Deus, a sua justeza e, uma vez que o tenhamos feito, não devemos perder tempo analisando o motivo. Isso seria chover no molhado. O importante é que, tendo vindo para a verdade, seja por que motivo for, você deve lembrar novamente que a verdade de Cristo ensina que, embora vivamos num plano físico, cheio de pobreza, lutas, pecado, doença e morte, tais coisas podem ser destruídas pela oração diária persistente. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mateus 6:117. Não faz muito tempo, falar de uma religião prática teria sido considerado irreligioso, se não pecaminoso, pela maioria dos cristãos. A religião era algo que se encontrava na igreja, aos domingos, e que se vestia justamente com as roupas dominicais. Ainda hoje há muita gente que acha que a religião é algo inteiramente separado e isolado do seu dia a dia.
Na verdade, muitos acreditam que, em vez de ser um assunto prático para o aqui e agora, os frutos da religião serão colhidos no outro mundo. No entanto, a anomalia curiosa é que o próprio Jesus foi o mestre mais prático que já existiu. Não havia nada de vago ou teórico em seus ensinamentos. Para ele, a religião era o dia a dia de todos. Enquanto falava para as multidões, não apenas buscava tornar práticos seus ensinamentos para elas, mas demonstrava na própria vida como a religião podia ser prática. As muitas curas de doentes que realizou e a superação de todos os tipos de dificuldades são um testemunho eloquente do ponto de vista de Jesus, no tocante à natureza prática da religião. Ora, há duas maneiras de tornarmos prática nossa religião. Primeiro, precisamos fazer com que seja prática em nossas próprias vidas, usando os princípios que Jesus ensinou para alcançarmos as manifestações à medida que os problemas surgem e para elevar a nossa consciência a fim de que nossas vidas possam ser um exemplo para os demais. Isso é tarefa para toda a vida, mas trará harmonia, felicidade e prosperidade crescentes. O segundo passo é tornar nossa religião prática para os outros, possibilitando-lhes obter um melhor conhecimento da verdade. Podemos fazer isso através da distribuição de folhetos e livros metafísicos ou sugerindo onde poderão conseguir a mesma orientação que nos ajudou. Você também pode tornar sua religião prática para os outros, orando por eles quando pedirem e dando-lhes ajuda material quando isso aparentar ser genuinamente indicado. Naturalmente, você verá que ao fazer tais coisas, como diz a Bíblia, deixou que sua própria luz brilhasse, tanto que você se tornou exemplo e inspiração para quem o conhece. Como filhos do Altíssimo, temos uma herança divina e, portanto, o direito de esperar que Deus cuide de nós de todas as maneiras. Devemos esperar que Ele nos cure quando estamos doentes, que nos supra abundantemente do que necessitamos, que nos traga paz e harmonia quando estamos cheios de medo. A Bíblia está cheia de promessas das coisas que Deus fará por seus filhos. Porém, talvez Jesus tenha sido o que falou mais claramente, quando disse: "Qual dentre vós, quando o filho pedir pão, dar-lhe-á uma pedra, ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, então que sois pecadores, sabeis como dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, não dará a quem lhe pedir. Portanto, você tem o direito divino de esperar todas as coisas boas de Deus. Mas o que Deus espera de nós? Deus tem o direito de esperar que o coloquemos em primeiro lugar em nossos corações. Isso quer dizer que veremos Deus em todas as coisas e pessoas. Em resumo, a prática da presença de Deus. Depois, Deus espera que tenhamos uma fé intensa. Se nos falta fé, estamos negando a Deus. A fé por si só é confiança na bondade de Deus. E, finalmente, Deus espera que nos voltemos para Ele em orações, não como um miserável suplicante, mas como um que sabe que mesmo antes de pedir, o Pai amoroso já atendeu. A oração é a pedra angular sobre a qual repousa a doutrina da verdade, porque é o contato direto com Deus. Ocasionalmente, compete-nos rever
os princípios que tornam nossas orações poderosas. Ore diariamente. Na oração, assim como em outras atividades humanas, a prática traz a perfeição. Rezar todos os dias aumenta a capacidade de rezar com êxito. Ore com simplicidade. Se suas preces estão se tornando obras de arte literárias, nessa mesma medida estão perdendo poder. Jesus nos disse que nos acercássemos de Deus com a simplicidade de uma criancinha. Ore com suavidade. Na prece, o esforço derrota a si mesmo. Lembre-se de que está em comunhão com Deus e que Ele não tem que ser forçado a tomar nenhuma decisão. Ore com fé. Creia que a oração que você está fazendo agora é aquela que está sendo atendida. Jesus nos disse para crermos que teríamos recebido e receberíamos. Afirme o seu bem. Você não tem que suplicar que Deus faça alguma coisa. Ele já providenciou o seu bem. É privilégio seu, através da oração, conscientizar-se desse bem. Dê graças. Dar graças pelo bem que espera de sua oração é, na verdade, outra indicação de sua fé em Deus e na oração. Se existe um caminho direto para a demonstração, é através do louvor e da ação de graça. Jesus termina o magnífico Pai Nosso louvando a Deus. Pois vosso é o reino, o poder e a glória,